Ali na página de dados do relatório de desenvolvimento humano, você vai ver que no menu da esquerda a gente tem uma série de tabelas, cada uma agrupando indicadores de determinada área. Você poderia, obviamente, consultar direto pelas tabelas esses indicadores, mas vamos fazer de um jeito melhor que vai servir para todos os casos, que é baixar os dados na íntegra. Para isso, você clica nesse link ali em cima, baixa todos os indicadores, salva e abre no Excel. Ao abrir aqui, é possível que apareça para você essa faixa amarela. Você pode clicar em habilitar a edição, pode confiar no arquivo. Se acontecer com você, o mesmo que aconteceu comigo, aqui você vai abrir na tabela 5. Você vai ver que tem uma série de tabelas diferentes. Cada vez que você vai mudando, você tem uma série de indicadores também diferentes. Então, você tem aqui os índices ajustados por gênero, você tem indicadores de população prisional, indicadores que têm a ver com pobreza, que têm a ver com uma série de assuntos diferentes que podem render pautas muito legais de contexto para você. Você pode ir vendo que tem muito mais do que as 7 tabelas que tem ali no site inicial da própria ONU, mas vamos voltar e consultar aqui, no caso do exemplo desse vídeo, a tabela 1, que é onde estão os indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano. Aí a gente tem aqui, da mesma forma como tivemos no vídeo inicial, aquela necessidade de limpar a tabela para poder trabalhar melhor os dados. Então eu vou ocultar aqui essas linhas de cima, selecionando elas inteiramente aqui por esses números da esquerda, clicando com o botão direito no mouse e em ocultar. Da mesma maneira, as colunas adicionais também, que não tem dados nenhum, apenas algumas letrinhas com notas de rodapé, eu posso ir selecionando todas elas aqui por cima com o CTRL apertado, clicar lá em cima com o botão direito e clicar em excluir. Vamos fazer isso também com as notas de rodapé ali embaixo, da onde já não tem mais dados de países. Você pode clicar aqui e ocultar e abaixando, né? Eu estou clicando e segurando o mouse para abaixar tudo, e daí você vai lá com o botão direito em ocultar os dados. Você vai ver que essa tabela aqui tem uma peculiaridade, que são essas linhas coloridas indicando que os países imediatamente abaixo dela, por exemplo, têm um nível de desenvolvimento humano considerado muito alto neste caso, ou alto no caso das linhas de baixo, ou médio e assim por diante. Mas essas linhas elas nos atrapalham demais, então o que eu vou pedir para fazer aqui é a gente excluir elas antes de trabalhar com os dados. Então você clica com o botão direito ali no lado esquerdo e clica em excluir e vai excluindo cada uma delas. Por fim, a gente vai fazer o seguinte, copiamos aqui, estou dando um Ctrl C nessas duas informações e eu colo aqui com Ctrl V na mesma linha que se segue o cabeçalho das outras colunas para padronizar. E daí eu vou excluir essas duas linhas aqui e deixar minha tabela mais limpinha. São linhas que têm informações redundantes, que a gente já sabe, não é necessário mantê-las. Aí a gente vai ficar com algo que a gente chama de base estruturada. O que é a base estruturada? A gente ter essa primeira linha inteira só com os cabeçalhos do que virá a seguir em cada coluna, e as linhas de baixo, cada uma com uma informação por célula. Com isso a gente consegue trabalhar melhor os dados. Agora, com a tabela mais limpinha, vamos ver o que ela pode nos dizer. Você vê que na coluna mais à esquerda, por exemplo, você tem ali o ranking de cada um dos países em relação ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. A Noruega, por exemplo, é a primeira colocada, a Austrália a segunda, a Suíça a terceira e assim por diante. Já na coluna C, mais à direita, você tem a pontuação de cada um dos países sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, lembrando que mais perto do zero significa um IDH pior e mais perto do 1, um IDH melhor. Nas colunas do lado, a gente vai ter então os outros indicadores que são usados para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano. Temos, por exemplo, então, a expectativa de vida ao nascer de cada um dos países, a expectativa de anos de escolaridade, a média de anos de escolaridade e a renda nacional per capita, que é parecida com o PIB per capita, mas não é a mesma coisa, além de um ranking da renda nacional per capita menos o ranking do IDH. Você vai ver que o fato da Noruega ser a primeira colocada no ranking do IDH não significa que ela também seja a melhor colocada em todos os outros indicadores. Então aqui a gente pode, por exemplo, tentar descobrir qual que é o país melhor colocado na expectativa de vida ao nascer. Para fazer isso, a gente vai usar a função classificar. Então temos que selecionar todos os dados. Eu deixo uma dica aqui para você: se você selecionar essa primeira célula à esquerda no topo e apertar Ctrl Shift e a setinha do teclado para o lado direito, você seleciona todos os dados que tiver à direita daquela célula, e depois apertando de novo o Ctrl, o Shift e para baixo, você seleciona todos os dados até o limite de onde não existem informações para baixo. Feito isso, a gente vai lá no menu Dados, Classificar, e daí aqui
Toma muito cuidado para deixar sempre esse meus dados contém cabeçalhos selecionados. Se você não deixar, vai aparecer colunas A, B e C. Dá para você classificar assim, mas vai ficar muito mais confuso. Então, clica aqui no meus dados contém cabeçalhos, seleciona ali expectativa de vida ao nascer e do maior para o menor. Clique em OK. O que você vai encontrar lá é que Hong Kong, o território de Hong Kong na China, apesar de ser o 12º no ranking do IDH, é quem tem a melhor expectativa de vida ao nascer, com 84 anos. Você pode agora tentar fazer a mesma coisa para os outros indicadores ao lado e ver o que você consegue encontrar a partir daí.